Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você tem um resumo da semana no Supremo Tribunal Federal. O Supremo decide que o ISS não incide sobre o corte do aço quando ocorre no meio da cadeia de produção de uma empresa. Ministros começam a analisar ações que questionam trechos da lei de abuso de autoridade. STF define que shopping não tem de criar creche para filhos de comerciárias que estejam no período da amamentação. Acompanhe na TV Justiça, porque o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e nós vamos mostrar aqui os destaques do Supremo ao longo da semana com os comentários da consultora jurídica. Quem está no estúdio com a gente é a Hanna Gomes. Oi, Hanna. Oi, Flávia. Essa semana a gente teve o início, do julgamento em conjunto de várias ações, 5, contra trechos da lei de abuso de autoridade. Teve sustentação oral com representantes do MP, delegados da polícia, a Associação de Magistrados também. Quais foram os principais argumentos? Bom, Flávia, nessas 5 ADIs, 5 ações diretas de inconstitucionalidade, as partes argumentam que vários trechos da legislação são inconstitucionais, estariam ali ferindo vários princípios da Constituição, como a separação dos poderes, como o princípio da razoabilidade, trazendo penas altas para servidores públicos que infringirem ali alguns códigos de conduta, adentrando no abuso de autoridade. A gente tem também o princípio da taxatividade, que foi muito questionado dentro das sustentações orais das partes, porque a gente lá no direito penal tem esse princípio como uma regra, dizendo que o direito penal ele deve ser muito objetivo. E assim a lei está sendo questionada em diversos dispositivos. São várias instituições fazendo questionamento, né, Hanna? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Obrigada. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, não incide sobre o corte do aço. Isso quando ocorre em meio da cadeia de produção de uma empresa. Essa decisão tem repercussão geral. A questão discute a incidência do ISS em operação de industrialização, quando ela configura etapa intermediária do ciclo produtivo da mercadoria. O caso concreto é de uma empresa de contagem em Minas Gerais. A empresa foi contratada para cortar bobinas de aço em chapas que seriam utilizadas depois por outras empresas da construção civil. A companhia questiona a decisão da Justiça Local, que considerou que a operação faz parte da atividade fim da empresa e que, por isso, deve ocorrer a cobrança do ISS. O debate chegou ao Supremo e tem repercussão geral, ou seja, a decisão valerá para processos semelhantes no país. O relator é o ministro Dias Toffoli, que considerou a cobrança inconstitucional. Primeiro, é inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à Lei Complementar número 116 de 2003, se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização. Num caso IPI, outro caso ICMS. 2, aí é o que diz respeito à multa. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário, que é o regramento vigente. O ministro Alexandre de Moraes havia aberto divergência por considerar que a empresa foi contratada para prestar um serviço específico e que isso não faria parte de um processo maior de industrialização. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro André Mendonça. Entendo, portanto, que a estruturação de nosso sistema tributário não pode se apoiar tão ostensivamente na política das punições. Isso considerado, estou de acordo com o limite máximo sugerido pelo eminente relator de 20% do valor do débito para a incidência da multa moratória,
patamar este extraído de fundamentado levantamento jurisprudencial desta Corte, muito bem minuciado pelo voto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes divergiu do relator apenas na modulação de efeitos. No ponto, ressalto que eventual conflito quanto à competência para tributar tal operação ocorreria entre ISS e o ICMS. Isso porque aqui examina-se a possibilidade de se cobrar o ISS em etapa de processo produtivo, operação de industrialização por encomenda, considerando em contrapartida a subsequente industrialização ou comercialização, circulação de mercadoria, que estaria sujeita à tributação pelo ICMS. O IPI, por seu turno, é e sempre foi devido, independentemente da discussão em torno do ISS. Razão pela qual não vislumbro razões de segurança jurídica para aplicar modulação de efeitos a esse tributo. No final, o entendimento do relator acabou prevalecendo. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário vencido. Quanto a esse ponto, o ministro Alexandre de Moraes prevaleceu a tese do relator, vencidos relativamente à inclusão do IPI na modulação temporal, os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. Ainda havia a questão da multa pelo não pagamento dos impostos. Teve uma multa de 30% e nesse ponto ficou estabelecido um teto que deve ser de 20%, ou seja, estava acima do que os ministros consideram, né? Exatamente, Flávia. A multa moratória já foi discutida em diversos processos aqui no Supremo Tribunal Federal e ficou estipulado dentro da jurisprudência, né, dentro dos precedentes da Corte, que o teto seria de até 20% para essa multa moratória, sob pena dessa multa caracterizar confisco, né, aquele princípio que está vedado na nossa Constituição, que seria quando uma multa atinge o patrimônio do devedor de uma forma maior, exacerbada, né, até maior do que o próprio débito, por exemplo. Então, o Supremo já fixou esse valor de multa moratória no teto de até 20%. Então, vai incidir no caso de uma atividade como essa, que é no meio da cadeia de produção, é o ICMS que aquele empresário terá de pagar a partir de agora. Exatamente. E assim a gente ficou com essa discussão em outras matérias, já também positivadas aqui pela jurisprudência da Corte, que matérias que são da cadeia produtiva de meio estariam sujeitas ao ICMS. Tá ótimo. Obrigada, Hanna. Na sessão plenária de quinta, os ministros do STF defenderam a Constituição, a soberania nacional e a independência do Judiciário. O ministro Alexandre de Moraes lembrou a importância do dia 27 de fevereiro, 73 anos da primeira reunião da ONU em sede própria, e afirmou que todos os países da organização mantêm os mesmos ideários daquela época: luta contra o fascismo, nazismo, imperialismo, a defesa da democracia, dos direitos humanos e a autodeterminação dos povos. O ministro também falou que o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem,
pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o STF vai continuar a cumprir o papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. As audiências de custódia completam uma década. O procedimento usado pelo Judiciário para analisar as prisões em flagrante e os mandados de prisão ajudaram muitas pessoas que não deveriam permanecer presas antes do fim do processo. A reportagem é da Viviane Novaes. Gustavo Rodrigues, de 19 anos. O jovem foi preso em Taguatinga, no Distrito Federal, e levado para uma audiência de custódia. Contra ele, um mandado de prisão de outro estado por não pagar pensão alimentícia. Na audiência, o juiz Rômulo Teles verificou que, apesar do mandado ter o nome de Gustavo, dos pais e o CPF, não havia a menor chance dele ter praticado o crime. Ele até falou, doutor, na época desse processo eu tinha 11, 12 anos de idade, eu não tinha condições de ter um filho. Gustavo foi solto e o caso está sendo investigado para se descobrir o erro. Este é um exemplo da importância da audiência de custódia, procedimento criado no país em fevereiro de 2015 por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que segue compromissos assumidos pelo Brasil como o Pacto de São José da Costa Rica. O pacto exige que toda pessoa presa seja apresentada rapidamente a um juiz. Em 2019, a audiência de custódia foi incorporada formalmente ao Código de Processo Penal por meio do pacote anticrime. Esta é uma típica sala de audiência de custódia. Do lado de cá ficam o juiz e o secretário de custódia. E aqui o promotor de justiça. Nesta mesa ficam sentados o advogado ou defensor público e a pessoa que foi presa. Em 2021, a audiência de custódia passou a ser feita não só para prisão em flagrante, mas também para cumprir mandados, numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Nessa situação, a nossa competência é mais restrita. Nós não podemos revisar a decisão de outro juiz, porque nós somos uma instância revisora, e nos limitamos a analisar se o mandado é legal, é formal, está devidamente registrado, e se os dados daquela pessoa no mandado correspondem a ela própria. Perguntamos CPF, filiação, o nome completo e, em seguida, procedemos a essa segunda averiguação, que diz respeito a se houve alguma violação de direito, maus tratos ou prática de tortura policial. Desde 2015, foram mais de 2 milhões de audiências em todo o país. Desse total, 59% resultaram em prisão preventiva, 41% em liberdade e 0,3% em prisão domiciliar. Os relatos de tortura ou maus tratos chegaram a 153 mil casos. A audiência de custódia deve ocorrer em até 24 horas depois da prisão em flagrante. Se for solta, a pessoa não deixa de responder ao processo. Os casos analisados podem ser, por exemplo, homicídios, crimes contra a vida e contra o patrimônio. Durante a pandemia de coronavírus, as audiências passaram a ser virtuais por causa da necessidade de distanciamento social. Mas elas devem ser feitas de preferência, sim, de forma presencial. Às vezes a pessoa está nervosa, às vezes a pessoa está com medo, às vezes a pessoa está agressiva, às vezes está indiferente. São coisas que a gente percebe no dia a dia e isso ajuda a analisar as situações de fato que chegam também para o nosso exame.
Nos atos de 8 de janeiro, a Justiça fez um mutirão de audiências de custódia para ouvir os envolvidos na depredação das sedes dos 3 poderes, como conta o Defensor Público Geral Federal, Leonardo Magalhães. Elas foram feitas em uma parceria com a Justiça Federal, a Justiça do Distrito Federal, defensores federais e também defensores estaduais, porque várias pessoas foram presas e aí era necessário garantir para cada uma delas a audiência de custódia para verificar realmente se cumpre ou não os requisitos para elas serem mantidas preventivamente presas. Nos 10 anos de existência da audiência de custódia, juízes e defensores são unânimes em dizer que esse procedimento foi um grande avanço na garantia de direitos. Acredito que a audiência de custódia foi um grande avanço para a proteção dos direitos humanos no Brasil. Ela não serve mais só para você verificar a integridade física do preso e para verificar se é caso de prisão ou soltura, mas também para fazer os encaminhamentos psicológicos, sociais, de saúde e trabalho, coisas que podem fazer aqui na audiência. Eu sinto e que coíbe bastante uma atuação policial excessiva e abusiva. E no próximo bloco, começa o julgamento em conjunto de 5 ações que questionam pontos da Lei de Abuso de Autoridade. A gente volta já já. Os ministros do STF começaram a analisar as ações que questionam trechos da Lei de Abuso de Autoridade. São 5 ações propostas por entidades e associações que representam juízes, promotores e policiais. A lei é de 2019 e detalha que tipo de comportamento pode ser considerado abuso de autoridade por parte dos agentes públicos e fixa punições. Pela norma, podem ser responsabilizados servidores públicos e militares, autoridades dos 3 poderes e do Ministério Público e magistrados de tribunais e integrantes de Conselho de Contas. Nessa primeira sessão foram ouvidos os advogados dos autores das ações. As entidades alegam que a regra enfraquece a atuação de autoridades no combate à corrupção. O primeiro a se manifestar foi o representante da Associação dos Magistrados Brasileiros. Todos eles, no entender da AMB, violam o princípio da independência judicial, que confere aos magistrados as garantias necessárias para realizar a prestação jurisdicional por meio de decisões fundamentadas. Então, não parece juridicamente possível que as condutas dos magistrados, consubstanciadas em atos jurisdicionais ou a não realização desses atos, pudessem ser criminalizadas. O advogado da CONAMP também defendeu a inconstitucionalidade dos dispositivos da lei em discussão. Essa lei, para mim, além de inútil, porque ela repete dispositivos do Código Penal, ela, inclusive aqui agora, mesmo depois de proposta essa ação, o artigo 7º do Estatuto da Ordem foi modificado para aumentar a pena de meses de detenção para 2 a 4 anos de detenção. Aumentaram a pena depois de proposta essa ação. Poderia indagar, está prejudicado porque o crime, além da pena, além do tipo penal, tem também a pena necessariamente. Afinal de contas, a definição é essa. Não há crime sem lei anterior que defina, nem sem prévia combinação legal. A advogada da Associação dos Juízes Federais também se posicionou contra os artigos da lei. O que está se discutindo aqui hoje é uma questão decisiva. É a força do Poder Judiciário, a manutenção da força do Judiciário em sua tutela jurisdicional ou o seu enfraquecimento. É a manutenção da coragem e da força da magistratura para defender os direitos fundamentais, para defender a democracia ou aceitar
a tentativa de se utilizar do poder coercitivo estatal para intimidar juízes no exercício da sua jurisdição e os deixá-lo à mercê dos caprichos de uma parte que discordou de seu posicionamento. O julgamento foi suspenso depois das sustentações orais e será retomado em uma outra data ainda a ser definida. Os autores dessas ações alegam que a lei do abuso de autoridade atrapalha o desempenho das atividades, afeta a autonomia, a independência das instituições e são vários artigos que estão sendo questionados. Quais que a gente poderia dar de exemplo que são os principais, Hanna? Bom, Flávia, os principais artigos que estão sendo questionados pelas partes no processo são aqueles artigos que estipulam penas, crimes, os próprios crimes de abuso de autoridade. Então, a gente tem a previsão do crime quando um processo se demora mais no tempo, se alonga no tempo, essa autoridade que faz esse processo se alongar no tempo, seja por uma diligência que está demorando, por um processo investigativo está levando mais tempo, pode caracterizar ali o abuso de autoridade. Então, é um tipo penal aberto, sem muita explicação, o que seria esse tempo para caracterizar a demora e, por isso, é questionado a partir do princípio da taxatividade do direito penal. Um outro artigo que está sendo questionado também é a possibilidade do magistrado prender ou dar um procedimento judicial a partir de uma sentença com provas ilícitas. E aí a própria instrumentalização da prova pode caracterizar uma prova ilícita, ilegal ou irregular. E aí seria abuso de autoridade. E aí não tem também a definição do que seria essa prova ilícita, essa prova ilegal ou irregular. E por isso ser um tipo penal aberto, que precisa de outra norma para explicar, estaria aí fora dos princípios e dos parâmetros do direito penal e, portanto, questionada a sua constitucionalidade. Tá certo, obrigada. A segunda turma do Supremo decidiu que shopping não tem de criar creche para filhos de comerciárias que estejam no período da amamentação. A CLT prevê que toda empresa com ao menos 30 mulheres maiores de 16 anos disponibilize espaço adequado para que as funcionárias mantenham seus filhos sob vigilância e assistência durante o período de amamentação. Baseado nesse dispositivo, o Ministério Público do Trabalho entrou na Justiça para que um shopping da Paraíba implantasse uma creche para atender aos filhos das comerciárias que trabalhassem nas lojas do centro comercial. A Justiça do Trabalho determinou a instalação da creche. O entendimento é de que se o shopping recebe parte dos lucros das lojas, ele também deve cumprir função social em relação às funcionárias que ali trabalham. O shopping recorreu alegando não ser de sua responsabilidade providenciar o espaço, mas sim dos empregadores. A questão foi parar na segunda turma do Supremo. O relator é o ministro Dias Toffoli, que atendeu ao pedido do shopping. Instalação de creches destinadas à amamentação dos filhos de empregadas de lojas, ausência de previsão legal, atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, impossibilidade, ofensa à separação de poderes, é o princípio da legalidade, precedentes, que cito no meu voto, na decisão monocrática, e no item 1, a orientação fixada na Suprema Corte no julgamento da DPF 501 Santa Catarina é pela impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito da incidência de determinada norma legal para hipóteses nela não previstas. O ministro Edson Fachin divergiu do relator. Para ele, o shopping, como responsável pelas áreas de uso comum, compete incluir no projeto ou disponibilizar local apropriado para essa finalidade. O texto constitucional, inciso 20, do artigo 7º, é inequívoco quando estabelece os princípios de proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos que, no caso dos autos, consistem em disponibilizar um serviço que possa possibilitar a permanência ou reinserção da mulher no mercado de trabalho, acesso a berçários e creches e tempo para autocuidado, que na dicção literal do inciso 22 do artigo 7º da Constituição também pode ser concretizado
politizado como meio para a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas e políticas de saúde, higiene e segurança. Prevaleceu o voto do relator. Assim, por maioria, a segunda turma do STF decidiu que o shopping não tem de criar creche para filhos de comerciárias que estejam em período de amamentação. Entre as decisões da primeira turma do STF, a maioria dos ministros entendeu que um cidadão tem direito a uma bolsa de estudos em Saquarema, no Rio de Janeiro, mesmo não sendo um morador da cidade. A reportagem é da Viviane Novaes. O município de Saquarema oferece bolsas de estudos do programa Conexão Universitária apenas para quem mora na cidade há pelo menos 5 anos. A justiça local decidiu que um cidadão não teria direito a se inscrever à bolsa por não ser de Saquarema. Aí o candidato entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e teve o direito reconhecido. Mas o município recorreu. E nesta terça-feira, o julgamento foi retomado na primeira turma com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, a bolsa deve ser concedida apenas a quem tem domicílio na cidade. Aqui, o que se trata é uma política pública de incentivo àqueles que moram na residência de uma bolsa financeira para auxiliar o estudo. Eu fiz uma pesquisa, uma rápida pesquisa, para verificar que isso vem sendo utilizado para incentivar os munícipes a continuarem estudando no próprio município e aí, consequentemente, reverterem os seus ensinamentos para aquela sociedade local. Há previsões idênticas. O voto do ministro Alexandre de Moraes não prevaleceu no julgamento. Para a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, não pode haver distinção entre residentes e não residentes. Eu, quando mantive minha posição, mantive exatamente o que, para mim, como agora enfatizado pelo eminente ministro-presidente, o que há é uma distinção, sim, entre brasileiros. O brasileiro que pode adquirir, ter este acesso, este benefício, é aquele residente em Saquarema nos últimos 5 anos. Apenas isso. Acho que não é nem erro de interpretação, mas visões que levam a interpretações diferentes, interpretação da norma constitucional de um ponto de vista diferenciado. Apenas isso, só para deixar claro que a base do meu voto, como relatora que fui, e independente, agora da redação para o acórdão C, do ministro Flávio, que estará em ótimas mãos, é apenas uma visão interpretativa diferente do que é o artigo 19, como ele se põe diante de uma situação fática. A subsunção deste quadro ao determinado constitucionalmente. Com maior rigor, com menor rigor, só isso. Por 3-2, a turma garantiu ao cidadão o direito de se inscrever à bolsa de estudo, mesmo não morando em Saquarema. O STF começou a julgar a ação que questiona o aumento da pena para os crimes contra a honra cometidos contra servidores públicos. São considerados crimes contra a honra a calúnia, a injúria e a difamação. O Partido Progressistas, autor da ação, questiona dispositivo do Código Penal que define que as penalidades aumentem em 1/3 caso o crime seja cometido contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. O advogado do partido alega que o dispositivo seria inconstitucional porque confere proteção excessiva à honra de agentes públicos em comparação aos demais. Também citou que a Corte Interamericana de Direitos tem defendido a liberdade de expressão quando envolve figuras públicas. Se tivesse que haver uma norma penal em acréscimo aos tipos, deveria ser uma norma penal de redução e não de majoração das penas com a vênia dos entendimentos contrários. E isso vem ao encontro do pensamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que sempre que confrontada com situações em que o servidor público e o jornalista, ou o crítico, ou o adversário político, trazem um ataque, eventualmente feroz e até mesmo ilícito, entendem que a legislação deve ser flexibilizada, deve ceder às necessidades da democracia, do debate público e do controle.
do controle pelos cidadãos. O defensor público-geral federal também se manifestou, alegando que o dispositivo fere o princípio da isonomia. A norma também pode ter intercorrências com o princípio da isonomia, na medida em que confere uma proteção desproporcional à honra do funcionário, invertendo a lógica de controle estatal e dificultando o exercício da crítica democrática. O Plenárias termina aqui. Hanna, muito obrigada pela sua companhia. Obrigada, Flávia. E você pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube. A gente volta a se encontrar de novo na semana que vem. Tchau!